Bom dia, tudo bem? Bom Como dia a vão? todos. Bom dia. Pode. Bom dia. Como eu falei, você foi citada lá no meeting, Ciacor Meeting, né? Porque teve uma mesa de estilo de vida. Sim, E foi citado seu trabalho no Antônio Pedro. Alguém falou que atuava lá sob sua orientação, viu? a gente tem abordado, né, usado essa ferramenta lá com os nossos pacientes na gastroenterologia, na hepatologia. Então, eu vou falar um pouco disso para vocês hoje. Essa abordagem do estilo de vida não é novidade para cardiologia e para endocrinologia, eles já fazem isso com muito mais propriedade, mas a gente está agora caminhando nesse processo e acho que tem coisa interessante para a gente falar. Não tem dúvida, não. Me diz o seguinte, mas é um ambulatório específico? Então, deixa eu contar para vocês como é que funciona. Eu fiz uma certificação internacional em medicina do estilo de vida. A escola de Harvard oferece um curso e existe um colégio americano de medicina do estilo de vida que você faz uma prova e recebe uma certificação internacional, porque no Brasil não é considerado uma especialidade. E depois que eu fiz essa certificação, eu trouxe esse conhecimento, a gente montou um ambulatório, onde a gente tem uma linha de pesquisa em estilo de vida e doenças do trato digestivo, e a gente usa um protocolo intensivo, né? Então, a medicina do estilo de vida ela pode ser aplicada em protocolos de atendimento individual ou em protocolos intensivos, que foi como ela começou. No histórico dessa abordagem, ela começou com protocolos intensivos para cardiologia, para reverter doença coronariana. Então, a ideia é que esses pacientes sejam vistos por uma equipe multidisciplinar, então a gente atende na mesma sala médico, nutricionista e educador físico. As equipes podem ter outros profissionais de saúde, né? Então, tem equipes que já conseguem ter o psicólogo atuando junto, até o gestor de saúde na organização dos aspectos do acompanhamento desse paciente, mas a gente ainda está estruturando a nossa equipe, né? Tem um ano que nós montamos esse programa, e esses pacientes são vistos semanalmente. Então, toda semana ele é visto pela equipe multi, ou lá no ambulatório, ou numa consulta online. E aí pode parecer inviável, né? Como é que você vê um paciente no SUS toda semana, mas a realidade é que não é. Quando você estrutura a equipe multidisciplinar, o resultado é tão bom, né, que você consegue caminhar com o paciente. Então, aquela sensação que a gente tem de um paciente que passa 20 anos dentro do hospital com uma doença crônica, doenças metabólicas, doença do refluxo, não resolvidas, né? Usando remédio, 20 anos sem solução, ou com melhora parcial, a gente começa a ver uma melhora mais significativa na qualidade de vida, no controle da doença e nos resultados dos tratamentos medicamentosos. Então, são consultas, às vezes, muito curtas para pequenos ajustes, né? Então, usou o tênis errado, está com dor no joelho, vamos corrigir o tênis. Essa semana foi isso que a gente viu de problema. E a gente vê o paciente toda semana durante 6 meses e depois ele volta para o acompanhamento a cada 3 meses. Então, isso configura um protocolo intensivo. Está acontecendo um estudo randomizado, autorizado pelo CEP lá no Antônio Pedro, onde a gente inclui pessoas com doenças crônicas do trato digestivo nesse programa. E aí um grupo entra no protocolo intensivo e um grupo entra no protocolo padrão. E daqui a um tempo, um ano, a gente já deve ter os primeiros resultados para trazer para vocês e para a comunidade científica. Sensacional. Agora, professora Thaís, me diz o seguinte, você, além da sua atividade no Antônio Pedro, onde você é professora de hepatologia e gastroenterologia, você atua aonde mais no momento? Então, na verdade, eu atuo na UF, né, no ensino, pesquisa e extensão, mas eu faço consultório particular aqui na Barra da Tijuca. Eu moro na Barra da Tijuca, né, então eu não fico em Niterói, fico mais para o lado de cá. E no consultório eu uso essa abordagem, né, e essas ferramentas. O meu foco, a minha linha de pesquisa do doutorado agora é doença metabólica do fígado, né, esteatose hepática, as doenças metabólicas associadas e avaliação de fibrose, tratamento da doença. Então, isso é o que eu tenho estudado e é minha área de atuação também no consultório privado mais significativa. E você atua como hepatologista também, né? Como hepatologista, principalmente.
principalmente, né? Sim. Bom, eu acho que a gente pode começar, a gente devia dar mais um minuto, vamos dar mais um minutinho, né? Porque Então, as pessoas estão entrando, né? eu vou Então, essa movimentação, né? Mas que bom que Sim. você vai criar esse ambulatório no Hospital Antônio Pedro para pacientes de SUS, né? Que são tão carentes e tão, né, mesmo assim. E conseguiu agregar outros profissionais para esse trabalho, né? Porque acho que isso vai dar um acolhimento muito melhor para eles, né? E um resultado melhor também, que nós vamos ter essa certeza mais para frente, né? Professora Solange, Sim. bom dia. Professor Celso, bom dia. Bom dia. Professor Célio, bom dia. Rosati, eu gostaria de fazer uma observação, é muito interessante para nós que já fomos atuantes lá no hospital, o Hospital Antônio Pedro, ver que a Thaís consegue vencer a burocracia que nos últimos anos em que eu estive no hospital era um obstáculo muito grande para que a gente pudesse ver e rever pacientes. Acho que essa é uma vitória parcial, quer dizer, lateral, né? É muito importante. Meus parabéns aí, ótimo. Eu fico muito satisfeito de ver essa evolução dentro do nosso hospital. Obrigada. Bom, vou aproveitar esse minuto, inclusive, para agradecer o convite. É uma honra falar com vocês aqui. Sempre fico muito feliz. Vários meus professores, né? E é muito legal porque a gente tem essa gratidão por quem trouxe a gente num caminho de conhecimento, de estudo, né? De valorização do nosso paciente, dos nossos resultados, valorização da nossa profissão. Então, primeiro, minha gratidão pelo trabalho de vocês, pelo exemplo que são nas suas áreas de atuação e pelo convite para falar aqui nesse espaço que é muito honroso. Bom, Thaís, na verdade, nós ficamos muito honrados de você ter dispensado um pouco do seu tempo, que atualmente está cada dia mais corrido. Ainda mais você me dizendo que mora na Barra e trabalha no Antônio Pedro, né? Então tem que fazer essa verdadeira viagem aí quando você vem e atendendo com tão boa vontade, tanta disposição o ambulatório. Na época que o Mauro e eu trabalhávamos lá, eu diria que eram burocracias praticamente intransponíveis. Eu me sentia assim na frente de uma muralha da China, né? Uma muralha da China. A gente tentava empurrar a muralha, fazia um esforço enorme, no final do dia a muralha não tinha sentido. Então, se você está conseguindo fazer, né, esse trabalho todo e ainda está, isso que é muito importante, né, que eu acho que você está anotando esse protocolo, você está obtendo resultados que vão te dar dados no futuro para fazer um estudo muito, que eu tenho certeza, pela qualidade da sua atividade profissional, que vai ser um estudo sensacional. Bem, eu acredito que a gente, então, possa começar. Já as pessoas já entraram. Agradeço mais uma vez a presença da professora Thaís aqui, uma honra para nós. E agradeço a presença de cada um de vocês que está nos assistindo, vocês que fazem esse departamento andar. É exatamente a participação de vocês e o interesse de vocês, né? Nós estamos aí com a programação já praticamente fechada até o final do ano, e a professora Thaís aceitou vir participar. Eu conversei com ela, o que ela poderia falar. Eu tinha até uma outra ideia, mas ela disse: olha, uma área que eu tenho me dedicado é a área do estilo de vida. E, para mim, soou como uma novidade: estilo de vida e doença digestiva. Não que seja novidade o assunto. É claro que o estilo de vida permeia todas as especialidades e atividades, tá? Mas o fato dela estar se interessando e estar montando esse trabalho que ela acabou de descrever
um trabalho para os que não ouviram, né? Ela faz um trabalho multiprofissional no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro, trabalhando essa questão do estilo de vida, após ela ter conseguido uma certificação internacional na área, que eu até vou passar a palavra para você. Eu achava interessante você falar um pouquinho mais dessa certificação e da sua atuação novamente, antes de abordar propriamente o assunto que te trouxe aqui. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para você, tá, professora Thaís? Tá bem, mais uma vez eu agradeço a vocês pela presença, pelo convite. Eu vou colocar minha apresentação, professor, porque nela a gente tem alguma coisa a respeito disso. Deixa eu só ver aqui como é que vai. E aí a gente já vai falando. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Deixa eu ver a apresentação. Está aparecendo a apresentação para vocês? Não estou ouvindo. Sim, parecendo. Bom, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouco, eu até mudei um pouquinho o nome da aula, professor, para dar uma avaliação mais para o positivo, né, que é o que a gente tem pensado nesse tipo de trabalho, né? A gente tinha combinado de falar sobre doenças digestivas e estilo de vida, mas na verdade a gente vai falar de doenças digestivas abordando a saúde digestiva e o estilo de vida. Então, o que é, respondendo à pergunta do professor Rosati, o que é a medicina do estilo de vida, né? A medicina do estilo de vida é uma abordagem que surgiu por volta dos anos 80, com o professor Ornish na Califórnia. Ele ainda não usava esse nome para essa abordagem, mas o que ele fazia era propor um protocolo para reverter doenças crônicas, principalmente doença coronariana, baseada em estilo de vida. E ele randomizou 2 grandes grupos, ele fazia intervenção com estatina, angioplastia e tratamento convencional para doença coronariana, e no outro ele fazia um tratamento intensivo para mudar o estilo de vida. Então os pacientes iam todos os dias à unidade dele e faziam aulas de medicina culinária, aprendiam sobre macronutriente e alimentação, faziam atividade física sob supervisão no hospital, recebiam suporte do psicólogo, avaliação médica semanal, avaliação e programação de alimentação com nutricionista, e ele conseguiu resultados muito significativos nesse estudo, e por conta disso, esse protocolo foi absorvido pelo sistema de saúde americano como uma alternativa, chama Reverta, né? E eles usam esse protocolo como uma alternativa ao tratamento convencional da doença coronariana até hoje. O paciente pode optar por um programa ou outro. Claro que o protocolo foi adaptado, hoje a gente tem outros medicamentos e outras estratégias de saúde bem definidas, mas os protocolos intensivos, onde o paciente é visto por um período de 3 a 6 meses de uma forma multidisciplinar e mais intensa, mais intensiva, ele é uma possibilidade no sistema de saúde americano. Tá? Então, essa é uma abordagem multidisciplinar, muito personalizada, então, diferente da medicina preventiva, de um modo geral, que a gente estabelece protocolos para atender a população de um modo inespecífico, né? São protocolos de massa, a medicina do estilo de vida tem uma abordagem mais personalizada. E que leva muito em consideração a autonomia do paciente. Por quê? Isso que o professor Rosati falou, que a gente sabe que estilo de vida e doença digestiva estão associados, doenças crônicas estão associadas, a gente sabe isso desde sempre, né? Então, medicina do estilo de vida é a medicina da vovó, a avó da gente já falava, vai para a cama dormir, sai da televisão, vai brincar lá fora, come legume, come feijão. A gente sabe que o hábito está relacionado à saúde. Mas o grande desafio dos profissionais de saúde, né, médicos e não médicos, é como é que a gente faz para inserir esse hábito na rotina do paciente e para conseguir sustentar esses hábitos adequados que são os pilares da saúde. Então, a medicina do estilo de vida é uma abordagem que utiliza estratégias de ciência comportamental e de neurociência para fazer essa abordagem e ajudar o paciente a fazer a aquisição e a sustentar esses hábitos. Tá? Então, uma coisa fundamental é
relacionada à autonomia do paciente. Muda um pouco aquela nossa abordagem de dizer para o paciente faça isso, não faça aquilo, mas passa por uma abordagem de dizer para o paciente como é que ele poderia fazer diferente para a gente chegar num resultado que funcione em termos de saúde e de resultado. Bom, a medicina do estilo de vida se baseia em 6 pilares fundamentais da saúde. Então, a gente aborda esses 6 pilares, tanto lá no ambulatório, como nas nossas abordagens individuais, para fazer o ajuste das doenças crônicas do trato digestivo e do fígado, no nosso caso. Esses pilares são atividade física regular, controle do estresse, relacionamentos têm a ver com rede de apoio, né? Então, a rede de apoio pode ser intra-hospitalar, comunitária, familiar, mas isso é importante numa mudança de hábito. A rotina do sono, interrupção de substâncias nocivas ou comportamentos nocivos, né? No nosso meio atualmente, o uso de eletrônicos tem um impacto muitas vezes mais significativo até que álcool e cigarro, por conta de sedentarismo, por conta de doença mental. Então, esse é um comportamento nocivo que a gente aborda bastante, e a alimentação saudável. Esses pilares da saúde não significa que a gente vai dizer para o paciente que ele precisa fazer esses ajustes apenas. A gente vai metrificar e usar referências científicas para dizer o que é que ele tem que fazer e como fazer. Então, por exemplo, em relação à alimentação, qual é a recomendação? Que esse paciente faça uma dieta rica em plantas. Então, as evidências científicas mostram que dieta mediterrânea, dieta plant-based, são dietas que têm mostrado desfechos cardiovasculares, gastrointestinais, em relação ao fígado, por exemplo, está bem documentado, em termos de controle das doenças crônicas. Então, o que esse paciente precisa fazer? Ele precisa fazer uma dieta mediterrânea, que é uma dieta cara? Não, mas a dieta mediterrânea, o que ela tem na base da pirâmide dela? A alimentação rica em plantas. Então, isso é fundamental, que o paciente entenda que ele tem que aumentar a oferta de legume, verdura e fruta nas refeições. E qual é a métrica para isso? Então, pelo menos 5 vezes ao dia tem que ter uma porção de legume. Ah, mas eu não consigo comer uma alimentação só com salada e uma proteína adequada. Sim, mas aquela alimentação que você faz, aquele prato, acrescenta nele mais um legume, uma verdura ou uma fruta. De modo que a meta é atingir 5 porções ao dia. Em relação à atividade física, por exemplo, se a gente olhar a Academia Americana de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação para o paciente ter uma atividade física adequada, não ser sedentária, é que ele tenha pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica e 2 treinos de resistência, de musculação. Então, essa é a meta. Nem todo paciente vai começar olhando para essa meta, né? Às vezes, a meta começa com 10 minutos e vai progredindo ao longo do tempo. Em relação ao sono, os estudos relacionados à doença crônica e sono falam que a gente adulto precisa de pelo menos 7 horas de sono regenerador. E que não existe essa coisa de que eu preciso de menos tempo para ficar bem. Né? Quando o indivíduo ele usa um tempo de sono menor, ele se arrisca a doenças neurológicas, doenças da memória. Então, existe evidência científica de que existe uma quantidade de sono necessário e sempre associada à higiene e qualidade do sono. O pilar do gerenciamento do estresse, né? Então, a gente vive num ambiente o tempo todo estressante, no trânsito, no trabalho, em casa. Então, a gente precisa dizer para o paciente que esse momento do que ele faz para gerenciar e para controlar o estresse é importante de ser agendado ao longo do dia, da semana. A importância das redes de apoio, né? Então, a gente tem que orientar o paciente em relação a conversar com a família ou estabelecer uma rede de apoio na comunidade, na igreja, onde ele tem esse suporte para que ele possa fazer esse ajuste. Às vezes, a rede de apoio é ficar com uma criança para que ele possa fazer uma caminhada. Às vezes, a rede de apoio é deixar de trazer um alimento mais calórico para casa porque ele está tentando fazer reeducação alimentar. E isso é fundamental para que a gente tenha resultados duradouros. E sobre controle de nocivos, eu já citei, né? Tabaco, álcool, comportamentos como o uso de eletrônico, por exemplo. Bom, o histórico, já comentei um pouquinho, o professor Ornish é o pioneiro dessa abordagem. Eu também me assustei com isso, mas o primeiro tratado de medicina do estilo de vida é de 1999. Então, não é um conhecimento novo, mas é um conhecimento que está sendo muito difundido agora. O pessoal da cardiologia e da endocrinologia já olha para essa abordagem, né? Os Life Essentials da cardiologia são baseados nos pilares da medicina do estilo de vida. E
O Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida foi fundado em 2018 por médicos em São Paulo que foram à escola de Harvard, fizeram um curso de ferramentas para mudança de estilo de vida e depois fizeram a certificação internacional, que desde 2019 está disponível no Brasil. Então, o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida vem anualmente, vem profissionais de lá aplicar essa prova aqui. É necessário um curso, né? O curso pode ser feito online, mas é necessário um número de horas para que você faça a prova. E o serviço pioneiro no Brasil que teve um centro de medicina do estilo de vida é a USP. A USP já tem um programa de medicina do estilo de vida e uma cadeira de medicina de estilo de vida desde 2021, e os principais trabalhos nacionais envolvem esse grupo. Um pouquinho da diferença do que tem na nossa abordagem convencional e nessa abordagem da MEV é o paciente aqui é um ator principal. Ixi, assim. Então, é muito voltado essa questão da autonomia do paciente. É muito frequente a gente ver, por exemplo, paciente com refluxo que fala: eu vou em você porque eu já fui em 5 gastos e ninguém resolveu a minha vida. E o médico não vai resolver a vida do paciente, né? Então, alinhar essa expectativa de dizer não é o remédio certo apenas, né? É o remédio certo junto com a abordagem correta. Não adianta o paciente estar muito acima de peso, comendo na hora de dormir, bebendo álcool na hora que vai deitar, que a gravidade vai fazer o refluxo aumentar, se alimentando de uma forma inadequada, usando anti-inflamatório. Não tem remédio que resolva isso, né? O refluxo é uma doença crônica. A gente vai precisar usar o medicamento correto, pelo tempo correto, mas se o paciente não entender como é que aquela doença acontece, ele não vai tratar a causa da doença, que muitas vezes tem relação com o hábito, com o tipo de alimentação, com ficar sedentário e ganhar peso, né? E outras questões relacionadas à rotina do indivíduo. Aqui, só para vocês, se tiverem curiosidade depois, esse documentário está disponível na Netflix. O Dan Buettner é um jornalista, né? Ele não é médico, é um jornalista da National Geographic, e ele fez um estudo, passou 20 anos da vida dele estudando e escrevendo sobre isso, e ele criou o termo zonas azuis, né? Que são as áreas do mundo onde ele encontrou longevidade além daquela média mundial. Né? Então, são áreas em que... Por que as pessoas vivem muito mais nessas áreas, diferente de outras áreas do mundo? E são 5 blue zones que ele descreveu: Loma Linda, nos Estados Unidos, que é uma região de pessoas religiosas, né? Então, aqui tem um aspecto muito voltado à religião e o hábito relacionado a não consumir carne e comportamentos influenciados pela religião. Nicoya, na Costa Rica, Sardenha e Grécia, né? Daí vem a questão da dieta mediterrânea. São cidades morradas, são cidades onde as pessoas vivem em comunidade, né? E se deslocam. Para ir na padaria, ele tem que andar, subir e descer morro. Para ir à igreja, ele tem que subir e descer morro. Então, isso aqui tem um aspecto também da saúde relacionado a esse comportamento. E Okinawa, no Japão, né? Também muito relacionado à cultura deles, um hábito de exercício, de alimentação relacionado a uma alimentação mais saudável. E o estudo dessas blue zones motivou vários pesquisadores a tentarem entender o que acontece nesses lugares que pode estar promovendo a longevidade além da genética. Nos Estados Unidos, por que isso virou uma coisa mais falada, né, mais estudada nesse momento? Porque custa muito caro tratar a doença, né? Por que você precisa esperar adoecer para tratar, se você está vendo que vai acontecer? Então, está pequenininho aqui no canto esquerdo, mas 6 em cada 10 americanos têm doença crônica. Então, é mais comum ter doença crônica do que não ter, né? E 72% estão acima do peso ou têm obesidade. Só quando a gente pensa em doença hepática metabólica, são 100 bilhões de dólares em gastos anuais com as complicações: câncer de fígado, transplante, cirrose descompensada, internações múltiplas. Então, isso impacta a economia. E o CDC estudou em 2021 a causa das doenças. A gente já sabe disso, né? A principal causa de morte no mundo é a doença cardíaca, a segunda é câncer, a terceira é AVC. E quando ele foi olhar, vamos olhar dentro dessas doenças quais são as causas primárias da doença. A barra vermelha se refere à dieta e sedentarismo. Tá? Dieta inadequada e sedentarismo. Então, quando a gente olha lá em doença cardíaca, a principal questão envolvida nessa doença é dieta ruim e sedentarismo. A barra preta é cigarro, também tem um impacto importante, e a barra azul vai ficar reservada àqueles pacientes em que tem uma genética importante, um medicamento que precisou usar para outra doença que desencadeou doença coronariana ou doença cardíaca. Então, assim, o impacto do comportamento do estilo de vida é muito significativo.
E a gente pode ver isso nessas outras doenças aqui na tabela também. Esse estudo do New England é só para ilustrar essa preocupação, né? Ao longo dos últimos séculos, a gente vem evoluindo com ganho de expectativa de vida. Mas esse estudo que foi feito em 2005, ele fez uma projeção de que a partir do ano 2000 a gente pudesse ter uma redução de expectativa de vida no mundo todo. E quando ele olhava matematicamente quais eram as questões eram os nossos hábitos. O mundo mudou, a comida agora chega motorizada na nossa casa, a gente não precisa nem descer a escada para pegar, nem ir até a portaria. A gente faz tudo, né, muito motorizado, muito automatizado, mas o nosso arsenal genético, metabólico, ainda não foi adaptado, né? Então, era uma verdade, né, uma adaptação favorável, por exemplo, reservar gordura visceral, para que você pudesse passar longos períodos de jejum sem morrer. Hoje não existe longo período de jejum. A comida está muito disponível, a gente está mais sedentário. Antes a gente tinha que caçar para comer. Agora a gente pega o aplicativo e a comida chega. Então, o nosso ambiente mudou, mas o nosso arsenal genético e metabólico não mudou ainda. Então, as doenças crônicas, 80% das doenças crônicas poderiam ser controladas ou ajustadas ou até revertidas com o ajuste dos hábitos. E aqui eu falo um pouquinho de epigenética, né? Epigenética é um tema que a gente poderia ficar o dia inteiro falando, mas eu acho que essa figura aqui me ajuda a falar isso em um breve minuto, que é o seguinte: eu tenho lá meu arsenal, meu arcabouço genético, mas o ambiente faz uma pressão para a expressão gênica. Então, se eu tenho e a gente vê isso na prática, né? Aquele paciente que tem uma família inteira com obesidade, com distúrbio metabólico, com doença gastrointestinal crônica, mas ele adere a um estilo de vida mais saudável, ele se encantou por uma atividade física, ele tem um hábito mais saudável, ele pode não desenvolver a doença. Ao passo que aquele indivíduo que tem uma genética para fazer uma determinada doença, se ele está num ambiente de insegurança de saúde, ou seja, exposto a eletrônico, mais sedentário, consumindo gordura saturada, ele vai expressar depósito de gordura visceral e doença crônica. O que tem de novo aqui nessa história? Então, secar aqui o chão, para a gente falar de doença gastrointestinal, seria, por exemplo, dar omeprazol, pantoprazol, Inzelm, né, Avonopraxana, para alguém que tem doença do refluxo a vida inteira. É claro que a gente tem que dar, não tem nenhuma novidade nisso. O paciente está em crise, piora do sintoma, a gente precisa tratar. Só que toda vez que eu trato e ele não entende que o hábito é o causador daquele sintoma, eu deixo a torneira aberta. Então, eu seco o chão, mas a torneira está aberta. Isso vale para dislipidemia, isso vale para diabetes, isso vale para obesidade, isso vale para doença hepática metabólica, síndrome do intestino irritável. Então, a gente precisa usar o arsenal terapêutico que a gente tem, que hoje é muito bom. A gente tem muita tecnologia de medicamento para tratar doenças crônicas, tanto gastrointestinais quanto de outras origens, mas a gente precisa fechar a torneira, ajudar o paciente a entender que fechar a torneira sustenta o resultado a longo prazo. É lógico que ele vai ter eventuais situações em que ele vai ter recidiva, mas isso permite um controle da doença a longo prazo. E como é que faz isso? O que vocês veem de diferente? Bom, a primeira coisa que se baseia nos estudos do Prochaska, que estudou como é que faz para tirar paciente dependente químico, dependente de álcool da dependência. E ele avaliou que os modelos da mudança caíam em dois grandes grupos. Os pacientes que estão na fase de pré-contemplação e contemplação é aquele paciente que você fala assim, mas você precisa comer melhor, você precisa dormir melhor, você precisa fazer exercício. Mas isso não dá, eu prefiro remédio. Não tem um remédio, não. Então, esse paciente, ele está na pré-contemplação, contemplação. Ele ainda não entendeu esse nexo, essa associação do hábito, do estilo de vida com saúde e doença. E muitas vezes ele entendeu, mas ele não está interessado em fazer a mudança. Então, a gente precisa trabalhar com ele de uma forma, fazendo ele entender, primeiro, educação e saúde, né, para que ele entenda a doença dele, e depois estudando junto com ele perdas e ganhos. Porque não adianta eu dizer para ele, olha, sua meta é fazer 150 minutos de exercício por semana. Ele não vai fazer. E é por isso que a gente fala de autonomia do paciente, porque a gente vê isso, a gente falar a gente fala, mas o paciente não faz. Então, a autonomia dele significa, ele não quer fazer, então não vai fazer, não adianta eu desenhar uma meta, mas o que eu posso fazer nesse momento? Fazer uma matriz de perdas e ganhos junto com ele e fazer educação e saúde. E para aquele paciente que já está na fase de preparação, comprou o tênis, ação, foi para academia, mas não está indo muito, quer fazer dieta, mas não sabe muito como, esse paciente que está na preparação, ação e manutenção, nesse paciente eu vou desenhar a meta com ele, para ele saber como chegar e onde ele tem que chegar.
né? Então, para o paciente que está ainda na pré-contemplação, contemplação, é balanço decisório, é toda consulta a gente discutir o que ganha, o que perde, né? Às vezes desenhar isso no papel, vamos desenhar aqui, pensar o que a gente ganha, o que a gente perde, e isso a ciência comportamental mostra que essa abordagem faz o paciente entender que é ele que está no controle da decisão. Então, ele começa a tomar decisão, não esperar que o médico tenha uma solução mágica para o problema dele. E quando o paciente já está numa fase diferente da mudança, né, do estágio de prontidão para mudança, que ele já quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe como, ele começa e não funciona bem, aí a gente tem as metas SMART, que são metas pequenas, porém significativas, mensuráveis, específicas e temporal. Por exemplo, vou fazer exercício meia hora todo dia de manhã. Tá combinado. Mas meia hora todo dia de manhã, você está livre? Ah, não, eu tenho que levar a criança na escola. Então, você não vai fazer exercício todo dia, meia hora de manhã. Vamos colocar esse exercício de tarde. Então, junto com o paciente, você vai desenhar o que ele pode, de fato, fazer, o que cabe na rotina dele e o que está combinado para quando ele retornar, a gente poder ir ajustando essas mudanças, né? Aqui é só uma ferramenta que a gente usa lá no ambulatório de estilo de vida e doenças digestivas, que coloca os 6 pilares e uma nota que vai de 0 a 10 nessa pizza. Então, a gente vai explicando para o paciente qual é a meta dele e ele vai mensalmente se dando nota e ele consegue analisar assim, poxa, aqui eu preciso melhorar, aqui está ok, aqui eu vou manter, aqui eu não estou querendo olhar, mas é importante. Então, isso também é uma ferramenta de abordagem de ciência comportamental. E sempre alinhar a expectativa. Médico não é mágico, a gente não tem pílula mágica para resolver doença crônica, a gente precisa de uma abordagem comprometida da equipe multidisciplinar e também do paciente disponibilizar tempo e soluções para as questões dele. Dicas práticas do dia a dia. Todo paciente tem que ler rótulo, gente. A gente tem que ensinar. Então, vou comprar um pão integral, mas a farinha integral está lá no último ingrediente, ele não é integral, né? O ingrediente mais prevalente no alimento é aquele que aparece, é o primeiro que aparece na lista de ingredientes. Então, a gente tem que ler rótulo junto, ensinar a ler rótulo e estudar isso com o paciente. Lancheira saudável é uma ferramenta que super funciona, né? E às vezes a gente fala assim, lifestyle é uma coisa de rico, de quem tem dinheiro para pessoa. Não é. Lancheira saudável é a velha e boa marmita. Então, vai sair, não tenho tempo para comer. O meu trabalho é muito longe. Ok, leva a comida pronta e já planeja as suas refeições. Você vai comer melhor, você vai até fazer uma economia e isso vai ter um impacto positivo na sua saúde. Muito importante, toda vez que a gente falar da lancheira, da marmita, ensinar para o paciente qual é o recipiente correto. Até isso a gente estuda. Então, se ele coloca a comidinha dele num plástico de baixa qualidade, que libera substâncias químicas de risco, né? Então, a gente tem que orientar o paciente. É plástico de vidro, ou é plástico de vidro, é pote de vidro, ou é plástico BPA-free, que é aquele, né, que é a substância que, quando é aquecida no micro-ondas, libera substâncias cancerígenas. Então, até isso a gente tem que orientar o paciente. E se a gente não orientar, ninguém vai orientar. Então, o cara leva a lancheirinha saudável dele para o trabalho e está todo dia comendo BPA, que se forma na hora que a gente aquece o plástico. Redes sociais responsáveis, né? Isso é uma polêmica. A gente fala assim, não, mas eu não quero ir para rede social, não quero falar. Precisa, porque quando a gente não fala, alguém fala. E o nosso paciente, ele tem a gente como referência de confiança, ele escolheu a gente como referência. E assim, a gente pode ver a rede social hoje como uma oportunidade de oferecer educação e saúde. Eu tenho tempo de toda consulta falar tudo isso com o paciente? Não tenho. Mas a gente lá na UF criou um trabalho de extensão, e agora tem 2 alunos trabalhando na construção de uma rede social, um Instagram, que eles vão pegar todas essas informações, por exemplo, não usar plástico na sua marmita, e vão traduzir isso em termos de palavras que os pacientes entendam, né, no formato que as pessoas que não são da área de saúde possam entender, para que a gente possa difundir esse conhecimento e para que o paciente ele tenha ali um portfólio de informações que ele pode usar para melhorar a saúde dele. A telemedicina, lá no Antônio Pedro, é uma conquista, né? A gente fala dos desafios de estar dentro de um hospital universitário, terciário, e querer fazer algumas coisas que às vezes não cabem, né, na visão da gestão do hospital, mas a gente também tem uma vantagem de estar no ambiente de ponta, né? Então, hoje a gente tem telemedicina, a gente tem sala virtual, a gente tem sala para gravar, né? Na gerência de ensino e pesquisa, a gente tem sala para gravar videoaula, e esses recursos a gente precisa usar, né? Porque o mundo agora é assim. Estamos nós aqui fazendo uma aula virtual, e isso permite mais gente participar, permite a informação caminhar, e nós, enquanto atores, né, desse cenário de educação e saúde, precisamos
participar disso. Esse é um aplicativo que eu sugiro que todos vocês baixem no computador, é grátis, chama Desrotulando, é um aplicativo brasileiro, e esse aqui são meus meninos na padaria querendo comprar Trident, né? Teoricamente um chiclete com apelo saudável, não tem açúcar, e aí eles foram pontuar o Trident, não dá para ver a foto da pequenininha, mas a nota do Trident no aplicativo é 1. Por quê? Porque apesar dele não ter açúcar e ter esse apelo saudável, ele tem vários aditivos de risco, né? Então, quando esse aplicativo ele tem um escaneador, você vai no código de barras do produto, vocês podem fazer isso hoje depois da aula para experimentar aí em casa mesmo, né? Pega os produtos e dá uma olhada, e aí ele escaneia o código de barras e ele lê aquele produto, ele vai dizer se esse produto tem uma nota verde, que é em torno de 75 a 100, se ele é laranja ou se ele é vermelho. Os produtos vermelhos, e aí ele vai especificar por quê. Ele diz assim, ó, esse produto é vermelho porque ele tem aditivos de precaução, que são aditivos sabidamente com risco de câncer, aditivos de risco desconhecido, ou porque ele tem muito sódio, ou porque ele tem muito açúcar, né? Então, isso também funciona para a educação. Os meninos aqui já falam assim, mãe, mas esse não pode porque tem muito sódio, mas se comer pouquinho pode. E esse aqui não, esse aqui tem aditivo de precaução. Então, a gente não vai comprar. E você começa a fazer educação em saúde. Isso funciona com a criança, funciona com a gente. Eu aprendi que várias coisas, por exemplo, que eu achava, esse aqui é um iogurte mais saudável, é fit. Quando você vai ver, na verdade, tem compostos que não são saudáveis. Então, isso é muito importante para o gastroenterologista. O gastroenterologista tem que entender de alimento, tem que entender de composição alimentar, de macronutrientes, porque senão a gente não consegue orientar bem o nosso paciente. Então, acho que isso tem tudo a ver com doenças digestivas, né, principalmente. Lá na USP, eles têm um programa muito legal que chama Médicos na Cozinha, que é para ensinar medicina culinária para estudantes de medicina e para médicos. E o Daniel Martinez, que é um dos idealizadores desse projeto, um psiquiatra lá da USP, ele fala que nenhuma pílula mágica consegue consertar um estilo de vida ruim. Então, assim, a gente tem medicamento e tecnologia de saúde, por que as coisas estão piorando? Por que a expectativa de vida vai diminuir? Se hoje a gente tem remédios muito melhores, tecnologia muito melhores que a gente tinha no passado. Porque o hábito tem um impacto importante, né? E às vezes o paciente e a gente também se pega nessa coisa da pílula mágica. A gente tem hoje remédio muito bom, então isso aqui vai funcionar. Vai funcionar sim, por algum tempo. Se a gente não estruturar o caminho, né? Um exemplo disso é a cirurgia bariátrica. Funciona perfeitamente, reverte todas as doenças metabólicas, mas se o paciente não aprende que ele tem que reeducar a alimentação, que ele não pode ficar sedentário, depois de 5 anos, metade tem reganho, tem complicações que acontecem, né, relacionadas ao macronutriente ruim. Quem nunca viu um paciente submetido à cirurgia bariátrica que toma leite condensado e sorvete para conseguir consumir caloria, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa ideia com o paciente. E quando a gente olha evidências científicas agora, para trazer a abordagem científica disso, esse aqui é o Instituto Americano de Pesquisa para Câncer. Em 2021, ele lançou um documento para abordagem com a população, né, levando para a população os principais aspectos relacionados à rotina diária e câncer. Então, ele fala aqui, esteja num peso saudável, então o peso tem associação com o aumento dos tumores, inclusive dos gastrointestinais, né, o tumor de cólon tem uma prevalência maior em pessoas com sobrepeso e obesidade, esteja fisicamente ativo, evitar o consumo de bebidas açucaradas, né, principalmente refrigerantes, e aqueles suquinhos, né, que as empresas de refrigerante passaram a vender suco, porque o suco tem um apelo mais saudável, e a gente manda lá na lancheirinha da escola um suco cheio de açúcar, que não tem nada de saudável, porque o açúcar líquido, né, ele é absorvido muito mais rápido do que o açúcar num alimento sólido, e aí a disponibilidade dele no sangue e o quanto de doença ele causa é muito mais impactante. Por isso que o líquido açucarado, ele é um problema, tanto o refrigerante quanto o suco. A carne vermelha, né, se vocês olharem lá no INCA e, enfim, nos institutos internacionais de câncer, está bem definido, a carne vermelha processada é um carcinógeno tipo 1. Então, presunto é carcinógeno tipo 1, não é a comida. Mas, poxa, a gente cresceu fazendo misto quente para levar para a escola, é carcinógeno tipo 1, e está bem definido, né, tem uma associação bem definida com o risco de câncer. A carne vermelha tem uma associação menos definida, então a recomendação é que você tenha um consumo restrito, até 2 porções na semana, porque existem estudos indicando um aumento de risco também na exposição excessiva. A dieta rica em grãos, vegetais, frutas, melhora a microbiota, né? Modifica a microbiota e permite sustentar. Então, mas eu posso dar um probiótico? Pode, mas o probiótico não vai sustentar
essa microbiota saudável a longo prazo. Então, o que sustenta uma microbiota saudável? Os estudos mostram que é uma dieta rica em grãos, fibras, né? Então, plantas, vegetais, frutas. Limitar, claro, o consumo de bebidas, de alimentos processados, né? O alimento processado, ele é químico. Então, o paciente fala assim, mas eu vou comprar uma barrinha de proteína. Ok, você não tem outra opção? Compre uma barrinha boa, olha lá no aplicativo, vê se a composição dela é legal. Muitas vezes a gente não tem opção, né? E a gente tem que trabalhar com a realidade do paciente. Mas se ele tiver opção, é claro que um alimento preparado de uma maneira mais natural e sem aditivos, ele vai ser mais saudável, né? Então, os alimentos processados, tem vários estudos, né? A gente pode até depois fazer um outro momento para discutir isso, mas tem estudos mostrando que a composição do alimento não é só a caloria, não é só que isso é calórico, isso não é, mas a composição, macronutriente, os aditivos são muito importantes nesse risco de tumor. E uma breve palavra sobre álcool, né? A gente falava muito aquela coisa assim, mulher até 20 gramas de álcool, homem até 30 gramas de álcool, é a quantidade segura. Não tem mais isso, né? Os estudos mais recentes, as meta-análises mostram que não existe quantidade de álcool segura. Mas então ninguém pode mais beber? A autonomia do paciente é fundamental nessa conversa. Então, assim, as decisões elas têm que ser pesadas. Quando eu falo para o paciente, até 20 gramas dia está tudo bem, não tem perigo. Não, tem perigo, né? O álcool aumenta o risco de vários tumores, e principalmente os mais comuns na nossa população, mama, próstata e intestino. Tem uma associação com aumento dessas doenças com o consumo regular de álcool. E não existe uma dose que eu possa dizer, até aqui é seguro. Então, aquela coisa que a gente tinha antigamente de que uma tacinha de vinho tem proteção cardiovascular, isso não é mais uma recomendação, porque tem outros riscos e tem outras formas de a gente obter antioxidante. Por exemplo, nas frutas, né, nos alimentos, numa alimentação rica em fitoativos, então para isso ela tem que ser cada dia um tipo de legume, de fruta, né, uma cor diferente, são os fitoativos e antioxidantes diferentes. Aqui, mais evidências científicas, né, a epigenética e doença metabólica do fígado, a gente vê aqui que os modificadores da epigenética no canto superior direito são principalmente mudança do estilo de vida, mas também o resveratrol, né, que está no vinho, mas não está só no vinho, ele está na uva, ele está na fruta, ele está na fruta roxa, né? Então a gente não precisa usar necessariamente o álcool em associação. A vitamina E, alguns medicamentos, então a gente tem modificadores da expressão gênica e, entre eles, o estilo de vida é importante. Esse aqui é um quadro grandão, a gente não vai falar tudo, mas só para vocês verem, ele é de julho agora, tá? Do Consenso Europeu de doença hepática metabólica, né? A doença hepática metabólica mudou de nome, agora ela chama doença hepática esteatótica associada ao metabolismo, então a gente ainda tem que se acostumar com esse nome novo, e mudou de nome por quê? Porque tinha a história do fat liver, que era pejorativo, né? Fígado gordo, principalmente no inglês, o fat era um termo pejorativo, e porque quando a gente falava que era uma doença hepática não alcoólica, o paciente falava, bom, mas a minha doença é não alcoólica, então posso beber. Então, assim, isso era um problema. Então, a doença mudou de nome, tem um nome mais afirmativo, em que a gente entende a causa, né, relacionada à disfunção metabólica. Essa doença não é uma doença do fígado, é uma doença sistêmica que se expressa no fígado. E aqui está o algoritmo de gerenciamento do estilo de vida para pacientes com doença metabólica. Ele fala perda de peso, né, 5% melhora a esteatose, 7 a 10 melhora a esteatohepatite e reduz a fibrose. O tipo de dieta recomendada, antigamente era uma discussão absurda. Dieta mediterrânea é a mais recomendada nos estudos e suas adaptações, claro, considerando onde você está vivendo, né, e o teu paciente. Minimizar o consumo de ultraprocessados, né, principalmente carne processada, açúcar, bebidas adoçadas. Realizar atividade física regular, naquela meta que eu falei para vocês lá no início. Outros hábitos de estilo de vida, evitar cigarro e álcool, tem relação também com progressão da doença hepática, e implementar cuidado multidisciplinar, avaliação de estilo de vida durante a visita, porque a gente tem que fazer isso, a gente gasta pouquíssimo tempo da consulta falando sobre isso, e muitas vezes precisa associar a terapia comportamental, suporte psicológico. E aí você fala assim, mas e o paciente que está lá em segurança alimentar, que não tem o que comer? Só comeu de manhã, não sabe se vai comer de tarde. Poxa, você está aí falando de comer saudável, como é que faz? Esse paciente também está sob risco? Então, esse estudo aqui é muito interessante, de 2023, e ele mostra que a insegurança alimentar é um
fator de risco independente para a progressão da esteatose hepática para fibrose e cirrose. E por que ele é um fator de risco independente? Porque a gente está falando assim, se eu tenho dinheiro para comer uma comida muito calórica que eu quero, eu vou escolher uma comida que foi feita num lugar que vai usar um azeite, vai usar lá, né, uma gordura melhor, tudo bem. Se eu não tenho dinheiro, eu vou comer o que tem mais barato, e o macronutriente mais barato é sempre o macronutriente mais associado à doença, né? A gordura mais saturada. Então, assim, quando vocês fazem, por exemplo, lá no supermercado, essa avaliação dos produtos pelo desrotulando, você vai ver que alguns alimentos, você fala, pô, mas esse queijo é a mesma coisa que esse, mas esse está muito mais barato. Você vai ver, a composição não é igual, embora seja o mesmo queijo. Então, quem vive em situação de segurança alimentar tem pior desfecho na doença hepática metabólica, tá? Isso tirando o álcool, ou seja, é uma associação independente. E aqui outras evidências científicas, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente ter um tempinho no final de falar aí alguma coisa, mas sono inadequado e síndrome metabólica, né? A alteração do sono tem um impacto importante na saúde geral, então aqui nessa foto a gente vê o estímulo do núcleo supraquiasmático e da hipófise, né? A hipófise depende do ciclo luz-escuro, né? Que é do nosso ciclo da natureza de sol e escuridão, para produzir a melatonina à noite e permitir que a gente tenha um sono adequado. Aqui, nessa figura de baixo, a gente vê nesse gráfico o paciente que está exposto à tela, smartphone, tablet, computador, ou seja, luz azul, e especialmente o smartphone, né, que fica a poucos centímetros, né, do rosto, então o estímulo ainda maior. Esse estímulo luminoso não é só porque estimula, porque eu fico ali vendo coisa e não pego no sono, ou pego no sono, é porque a luz vai impactar nesse equilíbrio de produção de melatonina. E nesse gráfico, vocês olham que a melatonina, o gráfico de cima é no ambiente saudável, o gráfico de baixo é exposto a eletrônico. Está totalmente desregulado. E do mesmo jeito que a melatonina está desregulada, o cortisol fica desregulado. Então, esse paciente vai fazer vários picos de cortisol ao longo do dia, inclusive aquele pico por volta de 3, 4 da tarde, que é o pico que tem a fome de comer besteira, a vontade de comer alguma coisa diferente, né? Isso está muito relacionado à qualidade do sono. Então, se o paciente não entender isso, ele não vai largar o bendito do celular na hora de dormir. Então, a gente tem que falar, 2 horas antes acabou, você precisa ler, fazer o que você quiser, conversar, fazer nada, mas não dá para ficar exposto à tela por isso. E aí o paciente entendendo, ele pode optar por aderir a esse comportamento e ver se o resultado vale a pena, se compensa para ele, né? Aqui a gente tem outros estudos mostrando que a qualidade do macronutriente, né, aquilo que eu estava falando, não é só a caloria. Estou comendo um chiclete que não tem açúcar, então esse chiclete melhora a minha saúde, porque, né, ele metabolicamente é melhor. Não, a gente tem que olhar também o macronutriente, a presença da fibra, dos fitoterápicos, não, dos fitoativos dos alimentos vegetais. Isso tem impacto nas doenças crônicas digestivas. Tá? Aqui é um estudo mostrando que o consumo de ultraprocessados, né, aumenta o risco de doença hepática gordurosa, então, e produz uma inflamação crônica, né, que eu vou mostrar para vocês aqui em outros slides. E sobre dieta, aquilo que eu falei, a dieta saudável não é só boa para o fígado, ela é boa para o fígado, para o coração. Por que a dieta mediterrânea é a melhor dieta para a doença metabólica do fígado? Porque as pessoas com gordura no fígado, elas não morrem de cirrose. Elas vão morrer em 10 a 15% dos casos, mas 90% das vezes elas vão morrer de doença cardiovascular. Então não adianta nada eu tratar o fígado se eu não estou olhando para o risco cardiovascular desse paciente. E aqui a gente tem um estudo mostrando os benefícios da dieta mediterrânea no envelhecimento saudável. Então é muito interessante porque essa pirâmide ela mostra a base da dieta, então rica em plantas, grãos, gordura boa, né, gordura saudável, principalmente o azeite, mas também os nuts. E lá no topo da pirâmide tem um pouquinho de carne, um pouquinho de derivado de leite, tem um docinho lá em cima. Ou seja, nada é proibido, mas a gente tem uma proporção do que é mais saudável. E olha quantos benefícios foram encontrados nesse estudo, né? Cardiovascular, imunológico, função cognitiva, função sexual, massa muscular, densidade mineral óssea e redução da inflamação. E na base da pirâmide, se vocês olharem, quem estuda dieta mediterrânea fala muito isso. A dieta mediterrânea ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida. Então, lá onde ela foi, né, estudada, né, na região do Mediterrâneo, são pessoas que têm o hábito de caminhar, têm o hábito de estar na natureza, têm uma relação familiar próxima, né? Então são pessoas que a mesa é um momento de todo mundo sentar, preparar o alimento junto, né? Comer junto. Então tem um aspecto relacionado também ao estilo de vida nesse perfil de dieta.
E aqui um estudo que mostra quando você consome alimentos ricos em plantas e quais são as substâncias que vão ser produzidas depois. Então, aqui do lado esquerdo, né, são esses que estão em verde, que são substâncias imunoprotetoras, vão ativar sistemas imunoprotetores. E do lado direito, no consumo de carne vermelha, alimentos processados, derivados de leite, você tem maior produção de substâncias que vão interromper a integridade da barreira mucosa intestinal. Então, aí a gente tem vários estudos falando sobre integridade da barreira intestinal, aumento de permeabilidade, mudança da microbiota e inflamação crônica, e muita coisa, daria mais um dia inteiro de estudo a gente falar aqui de alimentação, microbiota, inflamação e doenças crônicas. Mas já existem muitas evidências científicas sobre isso. Aqui, um artigo mais genérico, né, falando sobre a microbiota e a saúde humana, e ele mostra aqui que como é que você faz, né? Então, é uma simbiose que, quando essa simbiose é rompida, você começa a ter doença, até por conta do aumento da permeabilidade da barreira intestinal. Então, tem a genética do indivíduo, né? Tem o tipo de parto que ele nasceu, tem o ambiente, a pressão ambiental das bactérias no ambiente que ele está, uso de antibiótico, hospitalização. O próprio estresse tem impacto na microbiota intestinal e os probióticos e prebióticos. Isso é muito importante. Quando a gente está falando de prebiótico, a gente está falando de fibra, a gente está falando do tipo de alimento que é consumido, né, de alimento vegetal. Quando o paciente consome uma dieta mais rica em carboidrato e gordura, ele tem um tipo de composição de microbiota. E esse tipo de composição de microbiota tem mais associação com doenças psiquiátricas, então depressão, distúrbios alimentares, com obesidade, né, porque esse perfil de microbiota faz o indivíduo comer mais, e aí fica aquele questionamento, né, o paciente come muito e por isso tem obesidade, ou ele tem obesidade e por isso come muito? E hoje a gente acha que, né, os estudos mostram que, na verdade, ele come muito porque ele tem essa doença, né? Não é o contrário, né? Ele não tem obesidade porque ele comeu muito. Ele tem obesidade, ou seja, ele tem uma microbiota doente, ele tem uma produção de hormônios doente por conta, enfim, de diversos motivos, e aí por isso ele come muito, porque esse perfil de microbiota aumenta a fome, aumenta o apetite, piora o sono, e aí fica esse ciclo vicioso. Aqui eu já falei para vocês sobre a carne processada, é carcinógeno tipo 1, né? E a carne vermelha, grupo 2A, é um provável carcinógeno, então a gente deveria reduzir o consumo até 2 porções por semana. Outro estudo mostrando os fatores de estilo de vida e incidência de câncer. Nesse estudo ele mostra que quanto mais você soma, né, dificuldades naqueles pilares da saúde, maior a incidência de câncer em estudos de longo prazo. Aderência ao estilo de vida e risco de colelitíase. Então, se você for olhar praticamente em todas as causas das doenças gastrointestinais, você vai ter impacto do estilo de vida. Vocês já sabiam disso, óbvio, a gente está falando aqui só para, né, reforçar que também o contrário, ajustar o estilo de vida promove saúde digestiva. Então, doença do refluxo, doença inflamatória intestinal, não tem dúvida, né? Hoje a gente tem muitos medicamentos ótimos, maravilhosos, caros, e que tem um impacto muito grande nessa doença, mas não tenham dúvida de que há evidências científicas de que o perfil de alimentação, o perfil de microbiota tem relação com o controle da doença, com remissão, né? Isso está bem documentado. E aqui esse estudo do Guts desse ano, de fevereiro, que mostrou a associação dos comportamentos de estilo de vida saudável e a incidência de síndrome do intestino irritável. Ele vai mostrar, é um estudo que acompanhou 64 mil pessoas com esse diagnóstico, multicêntrico, claro, né, ao longo de muitos anos, e o que ele vê é que quanto mais esse paciente soma daqueles 6 pilares, né, quanto mais pilares ele tiver atingindo a meta, menor a chance dele ter sintomas de síndrome do intestino irritável, doença de todo dia do consultório do gastroenterologista, do clínico, de todo mundo, né? Doença bem prevalente. Bom, uma palavrinha sobre o autocuidado da equipe de saúde, né? Dentro dessa abordagem da medicina do estilo de vida, é muito importante que a gente olhe para a gente também. Então, a gente está vivendo uma era do burnout, da doença mental, da doença metabólica, entre médicos, nutricionistas, educadores físicos, né? A gente não tem tempo para cuidar, então a gente também precisa fazer essa reflexão
Então, é muito importante essa questão do autocuidado da equipe de saúde, da gente, né, nós estamos aqui em diferentes posições dentro da medicina, então muitos de nós somos gestores de equipe, é importante a gente criar fluxos, né, para organizar a nossa equipe para que todo mundo tenha tempo de autocuidado. Isso, o mundo corporativo está anos-luz na nossa frente, eles já fazem isso, né? As grandes empresas têm lá um momento de relaxamento, tem tempo de exercício, tem academia dentro do prédio, então a gente, enquanto profissional de saúde, né, parece que a gente está um pouco atrasado nesse sentido, então isso é muito importante também. Como aplicar? Isso eu já falei um pouquinho no início, né? A gente pode aplicar esse conhecimento em abordagens individuais, no consultório, no ambulatório, atendendo cada indivíduo de uma forma personalizada, mas a gente também pode aplicar isso em abordagem de saúde pública, né? Então, mudar o ambiente. Lembra daquela fotografia da epigenética, né? Que o ambiente vai fazer a pressão da expressão gênica. Então, se eu chego lá na escola e vejo aquele, né, aquele painel da lanchonete só com comida gordurosa e carne processada, gente, é isso que eles estão aprendendo a comer, é essa microbiota que vai crescer, né? Nos nossos hospitais, lá na escola de Harvard, a professora que dá, né, as principais aulas, ela fala isso, em Harvard tinha um Burger King e um McDonald's dentro da escola de medicina, e eles fizeram lá um movimento, tiraram, porque na correria você vai comer o que tem, e se o que tem é alguma coisa que não é adequado, você está sujeito àquela, né, àquela situação. Então, pensar que também, enquanto gestores, enquanto educadores, enquanto pais, avós e membros da comunidade, a gente precisa olhar para esses aspectos e falar sobre isso com as pessoas. Bom, por fim, essa frase que eu acho muito legal, né? A maior medicina é aquela que ensina as pessoas a não precisar da medicina. Isso é medicina, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E terminamos. Deixa eu voltar aqui. Professor, o seu acho que está silenciado, o seu. Eu continuo não ouvindo, professor Rosário. Professor, a gente não está te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não. Rosati, você está sem microfone. Agora sim. Sim. Ainda não. Parou de novo, professor. Parou de novo. Mandar uma mensagem para ele aí no chat. Não estamos te ouvindo, não estamos te ouvindo. Talvez tenha que sair e entrar de novo, professor. Thaís. Oi, Célio, estou te ouvindo. Thaís, eu sou pediatra, tá? Tenho 50 anos de formado, 51 esse ano. Eu queria fazer só uma consideração, principalmente a você, que é nova. Você tem aproximadamente quantos anos, Thaís? 47 amanhã. 47. Parabéns, muito parabéns. E já vou te falando uma coisa. A gente, quando é novo, a gente não tem noção do que é a chamada expectativa do que nós vamos ser e o resultado que nós vamos colher. Eu costumo falar que tem dois tipos de pessoas no mundo. Pessoas que vieram a serviço e pessoas que vieram a passeio. Eu queria dizer para você que você já pode ficar tranquilo o resto da sua vida. Eu tenho 73, quase você no espelho, né? 74, né? Quase 74, 73. Você já não precisa fazer mais nada na vida, Thaís. O que você fez para mim hoje é o seguinte: eu tenho que enviar um Pix para você, porque eu vou atender um pai de uma criança que está doente, possivelmente por todos esses conceitos. Só queria trazer dois grandes enriquecimentos para você que eu creio. Primeiro, o livro do Jaime Landman, em que ele falava do médico nos anos 70,
O título do livro é Promovendo a Doença e Evitando a Saúde. Olha, que nos anos 70, o Jaime Landman, já falecido, dizia exatamente sobre o estilo de vida. A outra coisa é uma página na internet, que eu sou pediatra, que é notmilk.com. A primeira frase é Milk is a Poison. Quer dizer, então, pelo menos nessa área da pediatria, o grande problema nosso é o monohábito alimentar. A famosa história do uso de leite, uso excessivo de leite. Eu tive a sorte de fazer jornalismo médico. Então, quando você dá uma aula como essa, a Branche está pegando os colegas mais experientes, até muito mais que eu, mas o jornalismo médico você consegue levar esse conhecimento a mais. Falar isso, eu queria esse material seu, se você pudesse. Claro. Porque... Não, e queria você, se eu pudesse ter você aqui do meu lado, todo dia. Eu atualmente voltei a trabalhar, estou dando um plantão domingo, depois de 24 anos, como gestor, estou chefe de uma equipe de 20 médicos. Eu vou passar esses conceitos para você, não para eles, mas vou fazer com que eles pratiquem isso no dia a dia. E finalizando, dizer que parabéns pela sua aula e por ter conhecido você, apesar de... Inclusive, teu sobrenome é interessante, porque o Guaraná é uma coisa boa. Tá? O Guaraná A fruta é Maués, né, capital do mundo de produção de Guaraná na Amazônia. E, bom, nota 10 para você, né? E dizer, vou dar nota 11 pelo seguinte, que você usou apenas a palavra smart. Hoje a gente vai assistir em congresso, em reunião, em papo com amigos, ou em material que a gente lê, porque eu, como jornalista, leio muito material. É muita história de case, de reporte, até mesmo em LinkedIn, só se usam termos em inglês. A única palavra que você usou foi smart. Então, acho que o processo é inteligente, esperteza, né? A palavra esperto em português virou sinônimo de dar golpe. Não, mas é importante ser esperto. E a esperteza da saúde, até a gente tem alguns problemas com próprios colegas. Você vai fazer um exame de ultrassom abdominal e você descobre que você está com osteoartrose. Aí você fala que você vai mudar o hábito de vida, que vai mudar esse exame. Ele fala, nem sempre. Eu falo para ele, sempre. Eu mostro os meus exames e vejo que quando eu mudei a dieta, meus exames melhoraram. A gente fala, mas eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, meus parabéns. Você já prestou um serviço, pelo menos os véticos que estão aqui devem estar agradecendo, porque... E dizer para você que é muito interessante que a gente nota que os mais novos são muito criticados, né, por eles se apegarem aos conceitos prontos. Você não, você está desenvolvendo esses conceitos para eles ficarem melhores, né? Que é o que a gente chama de tudo é genético. Não, tudo talvez seja epigenético, né? Porque você não nasceu com a capacidade de ser burro, você nasceu com a capacidade de ser inteligente. Você é burro porque você quer. Thaís, muito obrigado. Agora, Rosati é o programa do Rosati 7h30. Eu tenho que me adequar para as terças-feiras. Ele podia fazer isso toda semana, porque dessa maneira eu acho que eu teria mais saúde, que eu acordaria cedo. Além do meu plano. Teu som tá ruim ainda, Rosati. Que pena que está mudo, professor. Não está conseguindo? Ah, que pena. Se sair e entrar de novo, não, também não funcionou. Pelo celular, tenta entrar pelo celular, talvez. Tudo bem. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Eu vou colocar meus contatos aqui, que vocês estão pedindo colocar meu celular pessoal. Pronto. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, então, muito obrigada, doutor Célio, muito obrigada pelos comentários tão estimulantes. É bom a gente ouvir, assim, de vocês e... Você já está pronta. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e é uma honra participar aqui desse fórum com vocês.
Tá bom? Deixei meus contatos aqui nas mensagens. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou encaminhar o material da aula do professor Rosati, vocês podem utilizar, reproduzir, não tem nenhum problema. Fiquem à vontade. Thaís. Obrigada, Thaís. Thaís. A palestra foi excelente. Obrigada. Thaís. Pode falar, estou te ouvindo. Eu sou Zimar, sou da turma do Rosati. Eu adorei a sua aula, achei fantástica, porque a gente vê a maior parte dos médicos não se cuidando, né? E eu fiquei feliz porque a maior parte da minha vida produtiva como médica, eu trabalhei na Amazônia. E eu, como cirurgiã pediatra, eu fiz muita pediatria junto, né? Porque só era eu que estava nas cidades, então eu fazia cirurgia pediátrica e fazia pediatria. E este trabalho que você está fazendo, eu fiz por anos no recém-nascido, entendeu? Fazendo orientação do recém-nascido, alimentação ao peito, e depois acompanhando, orientando a mãe. E as mudanças foram enormes nessas cidades. Eu trabalhei muitos anos, 15 anos, numa cidade chamada Humaitá, sul do Amazonas, próximo a Rondônia, e a mudança foi muito grande, a ponto de o pessoal dos supermercados perguntarem ao hospital, lá no hospital, o que estava acontecendo, quem estava lá, porque a mudança foi muito, muito grande. Eu já estou fora de lá há 10 anos, o trabalho acaba se perdendo, mas quem foi orientado mantém o estilo de vida para crianças e adultos. Então, as crianças, hoje, em Humaitá, são muito mais, quer dizer, os jovens em Humaitá são muito mais saudáveis do que eram antes de mim. E esse estilo de vida é o meu estilo de vida. Eu não tenho uma doença, eu não tomo um remédio e vou fazer 80 anos. Parabéns. E que funciona assim. Parabéns para você, fiquei muito feliz de ouvir você falar. Obrigada. E muito sucesso para você, tá? Muito obrigada. Esse é um conhecimento que a gente tem e que é desafiador fazer o paciente aderir, né? Acho que o grande desafio é a adesão, é a continuidade. Às vezes a gente fica um pouco desestimulado achando que o paciente não vai aderir, mas os estudos mostram que a abordagem do profissional a respeito desse tema melhora a adesão. E às vezes a gente não fala porque a gente fala, não adianta falar, não vai fazer. Então, é importante, educação e saúde, insistir, mostrar e explicar por que você está dizendo sobre o eletrônico, sobre aquele alimento, qual é o impacto. Então, isso tudo melhora a adesão e melhora desfecho, e acho que a gente tem que praticar isso na nossa vida, né? Também é o meu estilo de vida, né? Eu tento praticar esses pilares da saúde e levo isso para os alunos. Então, lá no grupo a gente tem muitos alunos, né? E é um exercício um pouco ao contrário do que a faculdade faz, eles estão estudando todos os remédios para tratar todas as doenças. Eu falo, tem que saber tratar todas as doenças, mas ninguém precisa adoecer para usar remédio, a gente pode tratar antes disso, né? Quando eu já vejo ali o fator de risco, o ambiente adoecedor, eu já estou tratando a doença com o ajuste do hábito. Então, é uma coisa que eu sempre falo, você não precisa esperar ficar doente para tratar da doença. Então, se você já está vendo que tem fatores de risco, que tem um ambiente de risco, a gente pode tratar utilizando esses ajustes. E isso é muito melhor do que acrescentar remédios a cada atendimento. Não tem nada contra utilizar medicamento, muito pelo contrário, acho que isso é fundamental. Hoje a gente tem uma tecnologia de medicamentos maravilhosos e de intervenções médicas maravilhosas, mas se a gente não souber essa base, a gente vai ficar, primeiro, a saúde fica insustentável, que a gente está vendo, né? A medicina está cada vez mais cara, e os desfechos, né? As pessoas vivem sem qualidade, mas vivem, porque a gente tem muito recurso de medicina. Mas está no básico, no essencial, que é falar do macronutriente, né? E do impacto disso na saúde. Acho que dentro desse seu trabalho em relação ao estresse, seria muito interessante, porque eu trabalhei a vida inteira sem estresse. De boa, feliz.
Está faltando você acrescentar a meditação. Sim. Os métodos de autoconhecimento. Sim. Né? Existe muita evidência científica a respeito disso. Eu não trouxe porque também precisava, né, ter um limite de tempo para a aula, mas no gerenciamento de estresse, técnicas de mindfulness, tem um trabalho na cardiologia sobre isso, muito extenso, mostrando a hipertensão, eixo cardiovascular. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu acho que o professor Rosati tinha comentado que nós somos super criteriosos com o horário.